Se você já assistiu a Uma Linda Mulher, então conhece Richard Gere. O homem com um olhar que dispensava palavras, um sorriso genuíno e uma presença tão serena que silenciava uma tela inteira. Por mais de 3 décadas, ele foi o padrão ouro da elegância não apenas no cinema, mas na vida. E então, justamente quando Hollywood ainda o chamava, Richard Gere desapareceu. Ele recusou filmes de grande orçamento, abandonou os tapetes vermelhos, desapareceu dos holofotes. Por quê? O que levou uma estrela no auge da fama a escolher o silêncio? A se afastar daquilo que milhões sonham foi uma única frase que o baniu do Oscar por 20 anos. Foram os romances estranhamente belos que sempre terminavam em despedidas silenciosas. Ou foi algo mais profundo, algo que significava que ele nunca pertenceu verdadeiramente àquele mundo. E então há o terceiro motivo, aquele que ninguém previu. A mulher que... A vida de Richard Gere foi transformada por uma história de vida inesperada. Esta é a história que você ainda não ouviu por completo sobre Richard Gere. Um homem que passou a vida inteira buscando uma forma de ser ele mesmo, mesmo que o preço a pagar fosse alto. Início da vida. Richard Tiffany Gere nasceu em 31 de agosto de 1949, na Filadélfia, Pensilvânia, o segundo de 5 filhos. Seu pai, Homer Gere, era vendedor de seguros, enquanto sua mãe, Doris, era dona de casa. Quando Richard ainda era jovem, a família se mudou para o interior do estado de Nova York, onde ele cresceu no ambiente típico da classe média americana dos anos 1950, disciplinado, frugal e voltado para a educação. A infância de Richard Gere não foi marcada por barulho ou drama, mas nutriu silenciosamente uma alma sensível e um intelecto ágil. Na North Syracuse Central High School, ele rapidamente se destacou por seus muitos talentos. Gere tocava vários instrumentos: piano, guitarra, baixo e trompete, compunha músicas para musicais da escola e participava ativamente do grêmio estudantil. Ele também era atleta, destacando-se no lacrosse e na ginástica, o que lhe rendeu uma bolsa de estudos esportiva para a faculdade. Em 1967, Gere matriculou-se na Universidade de Massachusetts, em Amherst, com especialização em filosofia. No entanto, após 2 anos, decidiu abandonar o curso e dedicar-se às artes, primeiro à música e rapidamente ao teatro e à atuação. Foi uma escolha que desafiou as expectativas de sua família, mas refletiu um princípio que o acompanharia por toda a vida: não viver de acordo com os padrões alheios, mas seguir o caminho que escolhesse. Essa combinação de pensamento filosófico, disciplina atlética e emoção musical formou uma base pessoal única que lhe permitiu entrar no mundo das artes cênicas com uma perspectiva interior mais profunda do que a maioria de seus pares. Início da carreira. Em 1973, Richard Gere deixou oficialmente a faculdade e ingressou no mundo das artes cênicas através dos palcos. Ele conseguiu o papel principal na produção londrina do musical de rock de sucesso Grease. Interpretar Danny Zuko não só o levou aos palcos do West End, como também marcou a primeira vez que o público reconheceu um artista capaz de cantar, atuar e dominar o palco com uma presença marcante. Isso se deve em parte à sua sólida formação musical do ensino médio, onde compôs e tocou diversos instrumentos. Nos anos seguintes, Gere continuou a aprimorar seu talento por meio de várias produções, notadamente A Megera Domada, onde testou sua habilidade com Shakespeare, e Bent, uma peça ousada sobre o amor homossexual em um campo de concentração, refletindo sua audácia artística, mesmo nos estágios iniciais de sua carreira. Sua primeira oportunidade no cinema
Veio em 1977 com um papel coadjuvante em A Procura de Mr. Goodbar. Embora o papel fosse pequeno, sua presença marcante, ligeiramente perigosa e magnética em cena chamou a atenção dos diretores. Um ano depois, ele foi escalado para o papel principal de Dias do Paraíso, 1978, um filme de Terrence Malick, amplamente considerado uma obra-prima do cinema, por seus visuais deslumbrantes e ritmo poético e lento. Apesar de ter pouquíssimos diálogos, o olhar e a presença discreta de Gere deixaram uma impressão duradoura. O auge de sua carreira inicial ocorreu em 1980, quando estrelou American Gigolo, um filme que gerou controvérsia, mas que também impulsionou Richard Gere para mais perto do estrelato. Seu personagem, Julian Kay, um acompanhante de luxo, era ao mesmo tempo perigoso e sedutor, além de psicologicamente complexo, ajudando a redefinir o símbolo sexual de Hollywood no início dos anos 80. Masculino, misterioso e sutilmente atormentado. A combinação de disciplina cênica e instinto cinematográfico permitiu que Richard Gere trilhasse seu próprio caminho, silencioso, porém deliberado. Ele não precisava de grandes produções ou atuações exageradas, bastava um olhar um único instante e o público sabia que aquele era um personagem que jamais esqueceriam. Sucesso na carreira. 2 anos depois, em 1982, o filme Um Oficial e um Cavalheiro transformou uma estrela em lenda. O papel do policial Zack Mayo deu a Gere a oportunidade de demonstrar uma profunda gama emocional. Um homem marcado por cicatrizes, teimoso, mas disposto a mudar por amor e honra. A cena em que ele carrega Deborah Winger para fora da fábrica, em meio a aplausos e olhares de espanto, tornou-se um dos momentos mais icônicos da história do cinema. O filme não só foi um sucesso de bilheteria, como também ganhou 2 Oscars, consolidando o lugar de Richard Gere como um símbolo emocional da nova era. Mas o verdadeiro ápice veio quando ele conheceu Julia Roberts. Uma Linda Mulher 1990. O conto de fadas de um empresário frio e uma prostituta vivaz poderia facilmente ter caído no clichê de filme de ação não fosse a química entre os 2 protagonistas. Gere não tentou ser charmoso. Ele simplesmente ficou sentado observando em silêncio e deixou Julia rir. O enorme sucesso do filme, com mais de 460 milhões de dólares arrecadados em todo o mundo, não apenas transformou Julia na nova queridinha de Hollywood, como também consolidou Richard Gere entre os galãs românticos mais amados de todos os tempos. Ao longo das décadas de 1990 e 2000, ele continuou a consolidar sua posição com uma série de filmes de sucesso. Noiva em Fuga 1999 marcou um reencontro triunfante com Julia Roberts. Chicago. 2002 lhe rendeu um Globo de Ouro e ajudou o filme a levar para casa o Oscar de melhor filme. Dança dos Famosos 2004 revelou um ator mais charmoso e realista, interpretando um marido de meia-idade redescobrindo sua paixão pela vida. E Arbitrage. 2012 comprovou sua profundidade dramática retratando um C e o bem-sucedido dividido entre a moralidade e a ambição. Sem escândalos, sem perseguir super-heróis ou blockbusters com efeitos especiais. Gere manteve seu estrelato não se agarrando a ele, mas permitindo que amadurecesse com o tempo. Por 3 décadas, ele permaneceu um dos atores mais consistentemente magnéticos e insubstituíveis de Hollywood. Cada aparição revelava uma nova versão dele. Mais maduro, mais reservado, mas igualmente cativante. Porque o mais atraente em Richard Gere nunca foi seu rosto, mas a experiência de vida escondida por trás daquele sorriso. O sucesso pessoal veio cedo, a fama era deslumbrante.
e com um dos rostos mais cativantes de Hollywood. Richard Gere naturalmente se tornou o homem ideal aos olhos de milhões de mulheres. Mas essa mesma imagem também fez de sua vida privada um alvo principal da imprensa. E enquanto nas telas ele era o amante perfeito na vida real, Richard Gere era um enigma, complexo, multifacetado e difícil de compreender. O primeiro relacionamento sério de Richard Gere começou em 1971 com a atriz Penelope Milford, que retornava ao país. 7 anos de convivência discreta e sem alarde foram suficientes para que Penelope testemunhasse toda a trajetória de Gere da obscuridade ao reconhecimento. Dividiram um apartamento modesto em Nova York, enfrentando juntos as dificuldades da carreira e as inseguranças. No final da década de 70, após o término do relacionamento, Gere entrou em uma fase de crescente fama e seus relacionamentos se tornaram mais curtos. Entre elas estava Tuesday Weld, uma estrela do cinema independente que certa vez o alertou: "A fama vai engolir suas emoções." Depois veio Bárbara Carrera, a atriz nicaragüense que apareceu ao seu lado, justamente quando American Gigolo o transformava no mais novo símbolo sexual de Hollywood. Nenhum desses relacionamentos foi confirmado, mas naquela época, o simples fato de estar ao lado dele já era suficiente para que qualquer mulher fosse alvo de escrutínio. Mas o relacionamento mais longo e significativo desse período veio de um nome que o público mal notou: Sylvia Martins, uma pintora brasileira. Eles estiveram juntos por quase uma década, de 1978 a 1986. Os mesmos anos em que Gere ascendeu ao estrelato, mas também começou a se voltar para o seu interior, buscando uma identidade que fosse além da de um símbolo sexual. Sylvia era mais do que uma parceira. Ela era uma companheira espiritual viajando com ele para o Tibete, participando de retiros de meditação e estando ao seu lado durante momentos de introspecção, quando ele se perguntava: "Quem sou eu sem os holofotes?" Conforme sua jornada espiritual começava a guiar, gradualmente se afastou de seus relacionamentos anteriores, discretamente, sem escândalo. Eles nunca se tornaram alvo de tabloides, mas deixaram algo muito mais duradouro, uma intimidade profunda, real e difícil de apagar. Bem no meio desse momento crucial de sua vida, uma mulher entrou em sua vida. Não uma estrela em ascensão, mas um verdadeiro ícone, Barbra Streisand. Os rumores sobre eles começaram a circular no início dos anos 80, justamente quando Gere havia se tornado um novo símbolo sexual com American Gigolo. E Streisand já era a intocável rainha de Hollywood, com um Oscar, um Grammy, um Emmy e controle total sobre sua imagem. Uma tinha acabado de atingir o auge da fama. A outra vivia nela há décadas. A imprensa chamou isso de colisão de galáxias. O que surpreendeu o público não foi apenas a diferença de idade de 6 anos, mas o rumor de que Bárbara havia usado esteroides. Nenhuma das duas jamais confirmou, mas os olhares nos tapetes vermelhos, os encontros privados fotografados às escondidas e os longos silêncios de ambos os lados só aumentaram o mistério. Um era atraído pelo carisma ousado, o outro impressionado pela independência intransigente. Mas no fim, as diferenças em seus estilos de vida e status os separaram. Gere precisava de solidão para encontrar sua essência. Streisand nasceu para os holofotes. Ele se afastou não por falta de amor, mas porque não estava pronto para viver em um mundo que não podia controlar. Esse relacionamento terminou discretamente, mas deixou uma dúvida persistente sobre Richard Gere por trás daquela fachada fria. Será que ele buscava um tipo de amor que não precisasse brilhar, apenas que fosse profundo o suficiente para ajudá-lo a escapar de si mesmo? Depois de Bárbara, uma longa lista de nomes especulados confirmou seu fascínio duradouro.
Priscilla Presley, viúva de Elvis, foi vista certa vez com Guiar em Los Angeles. Lori Rodkin, Kim Basinger, Tina Chow, Delilah DeAzro e Laura Bailey também foram mencionadas. Esses breves encontros indicavam um período em que Guiar não estava pronto para um relacionamento sério. Mas para ele, provavelmente foram memórias inesquecíveis, mesmo que nunca tenha falado sobre elas. Após uma série de romances passageiros, muitos deles exagerados pela mídia, Richard Gere iniciou o que era na época seu relacionamento mais sério e duradouro com uma mulher 17 anos mais jovem, mas não menos deslumbrante em termos de fama, Cindy Crawford. O mundo os chamou de o casal de ouro dos anos 90, uma supermodelo de 22 anos recém-saída das capas da revista Global. Um astro de cinema de 39 anos surfando na onda do sucesso de uma linda mulher. Quando Richard Gere conheceu Cindy Crawford em 1988, em um churrasco no quintal de casa, organizado pelo fotógrafo Herb Ritts, ninguém imaginava que aquele encontro casual daria origem a uma história de amor que abalaria a cultura pop. 3 anos depois, casaram-se numa cerimônia discreta em Las Vegas. Sem vestido luxuoso, sem lista de convidados de Hollywood, apenas 2 alianças feitas de papel alumínio. De 1991 a 1995, Gere e Crawford pareciam o casal perfeito nos grandes eventos, atingindo o auge no Oscar de 1991, onde o mundo pareceu congelar diante da beleza gélida de Cindy e da elegância rústica de Gere. Mas por trás dos flashes das câmeras, surgiu uma enxurrada de rumores de que o casamento deles era uma farsa, que Gere era gay, que Crawford nunca o amou de verdade. A pressão pública atingiu o ápice em 1994, quando o casal gastou $30 mil americanos em um anúncio de página inteira no jornal The Times de Londres para refutar as fofocas. Eles escreveram: "Somos heterossexuais monogâmicos e profundamente comprometidos um com o outro. Não estamos planejando, nem nunca planejamos nos divorciar. Estamos felizes e ansiosos para construir uma família." O anúncio listava as causas humanitárias que apoiavam juntos, desde direitos humanos e pesquisas sobre AIDS até direitos LGBT, que mais terminando com um apelo: sejam honestos, responsáveis e gentis. No entanto, a realidade por trás das câmeras não era tão simples. Em uma entrevista à Vanity Fair, em agosto de 1994, Crawford revelou que foi Gere quem sugeriu o anúncio porque ele não suportava ser visto como um mentiroso. Aos 28 anos, ela começou a se perguntar: quem sou eu neste relacionamento? Mudei tanto para me tornar a mulher que ele precisa, mas ainda sou eu mesma. Gere também não negou a verdade. Anos mais tarde, ele admitiu: amei alguém que ainda não sabia quem era e esperava que o amor a ajudasse a se encontrar. Essa era uma expectativa injusta. O casal se divorciou em 1995, sem escândalos, sem disputas por bens. Na época, Cindy estava em uma jornada de autodescoberta, enquanto Richard já estava acostumado a lidar com o peso do escrutínio público. Mais tarde, em 2013, ela confessou isso no programa da Oprah. Aos 22 anos, eu ainda estava me descobrindo, mas fazer isso em um casamento ao lado de um homem, que já era uma pessoa completamente formada, era incrivelmente difícil. Após o divórcio, ambos seguiram em frente discretamente. Gere buscou a paz. Crawford se casou com o empresário Randa Gerber e teve 2 filhos, mas para o público. Aquela imagem de Richard Gere e Cindy Crawford no tapete vermelho, de 1991, de mãos dadas em silêncio, permanece um dos momentos imortais de Hollywood.
Antes que os ecos daquele casamento tivessem se dissipado completamente, Richard Gere se deparou mais uma vez com uma nova definição de amor. Não um amor estrondoso ou chamativo, mas sim constante como uma chama silenciosa que aquece uma longa estrada. Em 1995, ele conheceu Carrie Lell, ex-modelo, atriz, ex-Bond Girl e rosto familiar do público televisivo por sua atuação na série Law & Order, ao contrário de seus relacionamentos anteriores. Repletos do glamour de Hollywood, Carrie entrou na vida de Gere como uma companheira silenciosa, constante e tão próxima que parecia impossível se separar. 7 anos depois, com o nascimento do filho Homer James Jigmar, o casal se casou oficialmente em 2002. Eles viviam em uma fazenda tranquila, onde Richard cultivava vegetais orgânicos, lia textos budistas e só aceitava papéis com profundidade espiritual. Para o mundo exterior, parecia que ele finalmente havia encontrado um verdadeiro lar, uma vida lenta, estável e plena. Mas nem tudo que é tranquilo é pacífico. Carrie, com o instinto de alguém que antes caminhava com confiança por multidões e cenas sociais, começou a se sentir deslocada. Enquanto Gere se recolhia em seu mundo interior, passando horas em meditação, buscando a quietude, Carrie ansiava por conexão com o mundo real, por comunicação, por proximidade genuína. Não houve brigas nem traições. Apenas 2 pessoas, sendo implacavelmente honestas sobre quem realmente eram e aos poucos perdendo a sintonia uma com a outra. No fim, em 2013, após 18 anos juntos, eles se separaram. Mas o que chocou o público não foi o anúncio da separação. Foi a silenciosa batalha judicial que se arrastou por quase 3 anos, com uma fortuna de $100 milhões em jogo. Gere, o homem há muito considerado a personificação da serenidade, começou a comparecer ao tribunal com uma expressão tensa, chegando até a ser fotografado, apontando um guarda-chuva preto de ponta afiada para um fotógrafo como um súbito golpe na imagem pacífica do gentil budista que cultivara por décadas. Ele não conseguia mais esconder a tensão em seus olhos. Carrie permaneceu em sua casa de $4,5 milhões americanos em Bedford, alegando cuidar do filho. Mas por trás disso havia uma disputa silenciosa, porém intensa por espaço, por emoções, por uma confiança que havia sido abalada. Gere discretamente removeu a foto de Carrie dos panfletos de caridade. Lell se manteve firme. Eles não queriam mais dizer nada um ao outro. Um amigo próximo disse certa vez: ninguém traiu ninguém. Eles simplesmente pararam de se entender, mesmo morando sob o mesmo teto. Eventualmente chegaram a um acordo. Carrie não recebeu os $100 milhões que havia exigido inicialmente, mas o assunto terminou em silêncio, assim como o amor havia começado. Após o fim de seu casamento de 18 anos com Carrie Lell, Richard Gere entrou em uma fase mais reservada. Em 2014, ele começou a namorar Padma Lakshmi, apresentadora do Top Chef, que também estava se recuperando de um divórcio conturbado. O relacionamento se desenvolveu discretamente, sem declarações públicas, sem aparições conjuntas em eventos. Ambos mantiveram suas vidas privadas protegidas, como se tentassem preservar algo ainda frágil. No entanto, após 6 meses, eles se separaram, sem drama, sem desentendimentos. O motivo alegado foi a diferença de estilo de vida e necessidades emocionais. Enquanto Gere se tornava cada vez mais introspectivo e buscava uma vida tranquila, Lakshmi permanecia profundamente envolvida com a mídia e os círculos sociais. Em 2014, Richard Gere reencontrou Alejandra Silva no hotel da família dela, em Posatano, Itália.
Eles já se conheciam há anos por meio de amigos em comum. Na época, Alejandra tinha acabado de se divorciar e morava na Itália com o filho, enquanto Richard também estava saindo de uma fase difícil após o divórcio. Ele começou a enviar flores e cartas escritas à mão todos os dias, não para conquistá-la, mas para dizer que estava pronto para caminhar ao lado dela se ela o permitisse. Alejandra hesitou devido à diferença de idade de 33 anos entre eles. Mas Richard não teve pressa, não pressionou. Eles moravam em continentes diferentes, mas nunca deixavam passar mais de 20 dias sem se ver. Eventualmente, ela decidiu se mudar para Nova York para morar com Richard quando eram vizinhos de Martha Stewart. Stewart certa vez presenteou a família Gere com um bolo alto de caramelo, cuja receita Richard pediu mais tarde depois de vê-lo na televisão. Em abril de 2018, eles realizaram uma cerimônia budista privada na propriedade de Richard, em Pound Ridge, Nova York, com a presença de monges tibetanos. Um mês depois, fizeram uma pequena festa de casamento no 5 de maio. Alejandra usou 2 vestidos feitos sob medida. Ela não se apresentou como a esposa de uma estrela, mas como uma mulher experiente e independente, começando um novo capítulo de sua vida. A família inclui 3 filhos. Albert é filho de Alejandra de seu casamento anterior com o bilionário Govern. Alexander, o primogênito nascido em 2019. E James, o caçula, nascido em 2020. A família também inclui Homer, filho adulto, de Richard de um casamento anterior. Alejandra não se prende à indústria do entretenimento. Ela dirige a Rice Foundation, uma organização sem fins lucrativos que visa erradicar a situação de sem-teto na Espanha. Em 2015, revelou ter dormido na rua para compreender a realidade dos sem-teto, afirmando: "Se faço algo, me dedico totalmente. Se não consigo, não faço de jeito nenhum." Criada na alta sociedade madrilenha, estudou em escolas particulares de elite e tinha laços estreitos com muitos jogadores do Real Madrid, incluindo Roberto Carlos, com quem namorou. Mas o que a fez escolher Richard foi a empatia aos valores em comum e a maneira como ele realmente dedicava tempo tanto à família quanto ao trabalho humanitário. Juntos, eles apoiaram muitas iniciativas de caridade, incluindo a exibição beneficente do filme The Dinner, em 2017. Alejandra diz que o que ela mais valoriza em Richard é a sua humanidade. Ela acompanhou Richard e seu filho Homer no Festival de Cinema Canadense em 2024 para a estreia de O Canada. Naquele mesmo ano, em Veneza, Richard fez uma reverência à esposa, um gesto de profundo respeito entre 2 pessoas que trilharam um longo caminho juntas. Para o aniversário de 75 anos de Richard, Alejandra escreveu: "Depois de 11 anos juntos, ainda parece o primeiro dia. A vida que construímos, as memórias que compartilhamos, é mais do que eu jamais imaginei." Em seu primeiro Dia dos Pais na Espanha, ela escreveu para ele: "Feliz Dia dos Pais para o Pai do Mundo." Em entrevista a Elis Espinha no início de 2025, Richard disse simplesmente: "Estamos mais felizes do que nunca. Minha esposa é alguém que vive com profunda gratidão sem holofotes. Eles escolhem estar juntos porque se sentem completos. Respeito suficiente, paciência suficiente, força para seguir em frente." O amor o ajudou a encontrar a paz. Mas a carreira de Richard Gere nem sempre foi tão serena. Em um momento, ninguém esqueceu a fatídica noite do Oscar de 1993. Richard Gere nunca foi do tipo que se calava. Enquanto muitas estrelas de Hollywood optavam por se manter longe da política para preservar suas carreiras, ele fez o oposto. Durante a transmissão ao vivo do Oscar de 1993, ao apresentar o prêmio de melhor direção de arte, Gere desviou-se inesperadamente do roteiro para se manifestar sobre os direitos humanos na China, particularmente sobre a situação
no Tibete. Envio amor, verdade e um pouco de bom senso a Deng Xiaoying. O Senhor consideraria retirar todas as suas tropas do Tibete e deixar aquele povo viver em liberdade. Disse ele com ousadia, diante de mais de 1 bilhão de telespectadores em todo o mundo. A sala ficou em silêncio. Pouco tempo depois, Gear foi banido de participar ou apresentar qualquer prêmio no Oscar por mais de 2 décadas. E não foi apenas um banimento simbólico. Marcou o início da exclusão gradual de Richard Gere da indústria cinematográfica convencional. Em uma entrevista posterior ao Hollywood Reporter, ele admitiu: "Eu costumava ter filmes lançados mundialmente. De repente, nenhum grande estúdio quis mais trabalhar comigo. Ninguém disse isso abertamente, mas todos sabiam o motivo. Os estúdios de Hollywood haviam se tornado cada vez mais dependentes do mercado chinês, onde as críticas governamentais são fortemente censuradas." Gear não apenas entrou para a lista negra. Os filmes em que ele atuava também tiveram sua distribuição negada, fazendo com que sua carreira desaparecesse silenciosamente dos holofotes da mídia convencional. Anos depois, no Oscar de 2012, o apresentador Conan O'Brien chegou a fazer uma piada sobre o mesmo incidente em mandarim durante a transmissão ao vivo. "Estou afundando em dívidas. Por favor, considerem me escalar para um dos seus filmes." Essa piada, aparentemente inofensiva, lembrou mais uma vez o público de Richard Gere, o homem que sacrificou os holofotes para defender suas convicções. Ele disse certa vez a HuffPost: "Parece que se você ficar tempo suficiente, eles se esquecem de que um dia te baniram." Mas será que isso era perdão ou apenas o silêncio seletivo de Hollywood? Uma única declaração pode destruir toda a carreira de uma estrela, mesmo sem nenhuma lei ter sido infringida ou escândalo ter sido cometido. Essa pergunta permanece sem resposta. Mas Richard Gere continua a viver de acordo com as crenças que um dia expressou. Enquanto muitos escolheram a segurança, ele escolheu a liberdade, o preço. Uma carreira inteira paralisada. E então, com as feridas de Hollywood ainda abertas, um único beijo desencadearia uma tempestade de fúria. Em 2007, Richard Gere viajou para Nova Delhi para participar de um evento de conscientização sobre HIV/AIDS. No palco, diante de milhares de pessoas, ele abraçou a atriz Shilpa Shetty, vencedora do Big Brother do Reino Unido, e a beijou na bochecha diversas vezes, num gesto amigável e tipicamente hollywoodiano. Mas a reação foi bem diferente do que ele esperava. Numerosos grupos nacionalistas e conservadores na Índia se indignaram. Eles consideraram o ato desrespeitoso para com as mulheres indianas, um insulto à cultura tradicional e uma ofensa à moral pública. Imagens dos equipamentos foram queimadas nas ruas, cartazes foram pisoteados. Além disso, um tribunal estadual emitiu um mandado de prisão contra Richard Gere sob a acusação de obscenidade em público. Até mesmo Shilpa Shetty, que claramente era quem estava sendo beijada, foi levada ao tribunal. Somente em 2008, a Suprema Corte da Índia rejeitou as acusações como infundadas e revogou o mandado. Mas para Shilpa, a absolvição completa só veio em 2022, 15 anos depois. Quando questionado pela mídia sobre o incidente, Gere simplesmente respondeu: "Dei um beijo na bochecha dela." Nos Estados Unidos, isso é um gesto educado.